aqui no nosso Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana, psicóloga, educadora, epistemóloga, investigadora científica, brasileira, cidadã do mundo e atualmente residente em Portugal. E estamos aqui hoje pedindo licença para construirmos o conhecimento integrativo. E nós vamos trabalhar hoje sobre os multiversos do ser inteiro. Você conhece? Já ouviu falar que somos inteiro? Vamos tentar perceber como é isso de sermos inteiros? E para isso eu conto com a possibilidade de vocês estarem aqui, para junto comigo podermos hoje construir esse saber do ser inteiro. E para aqueles mais interessados em dialogar comigo, em construir o seu autoconhecimento integrativo através de uma psicoterapêutica, de um processo psicológico comigo, ou de desenvolver as suas habilidades, suas competências de modo integrativo através do coaching, através de uma mentoria, ou para aqueles que querem dialogar de modo integrativo sobre a construção do seu autoconhecimento e o seu investimento nas suas atuações de profissionais, de gestão, empreendedoras, de investigação científica, os seus estudos de pós-graduação, enfim, para todos aqueles que quiserem desenvolver um processo integrativo comigo, está aqui abaixo do nosso vídeo, na descrição, o nosso e-mail, osmultiversosintegrativos@gmail.com, para que possam me contactar. E já fica aqui o meu pedido para aqueles que quiserem, se inscreva no canal, liga o sininho para receberem as notificações, dá o joinha, o like, compartilha com os amigos para que esse universo de construção do saber dos multiversos integrativos nesse canal possa chegar a todos que queiram contribuir para esta jornada. Então vamos falar do ser inteiro? O que é isso? Pensemos em cada um de nós. Como nós somos? Como nós chegamos à nossa vida no planeta Terra? Vamos compreender que nós temos o corpo físico. Eu estou aqui com o meu corpo físico, vestindo essas roupas, vestindo esse suéter, vestindo esse casaco. Estou aqui, preciso dos meus óculos, para o meu corpo físico, nesse momento, poder atingir a acuidade visual. Tenho esse cabelo, componho-me deste conjunto no meu aspecto físico, no meu aspecto concreto, no meu soma, e eu lido com ele desta maneira, com estas vestes para sua proteção e com esta maneira de me portar, de agir. Esse meu corpo físico é composto de outros corpos, outras dimensões que são dimensões mais fluidas. Dentro desse meu corpo físico, pensando lá dentro, pensando nas cavidades, pensando no conjunto interior, nós temos vários sistemas que são conjuntos de órgãos, e órgãos é um conjunto de células e que estão todas ali organizadas, estão em atividade numa dimensão do espaço físico dentro desse meu corpo, que é um espaço tridimensional, ou seja, um espaço que tem alturas no eixo vertical, larguras na dimensão horizontal e que tem profundidades, que carrega conteúdos, volumes que estão
em circulação, que estão em movimento, que nós chamamos de fisiologia. E cada parte dessa funcionalidade, desse movimento, criam ações que nós chamamos de forças, campos magnéticos, que criam movimentos que são chamados de bioenergética. E esse conjunto entre o corpo físico, com as partes físicas, com os ossos, com os órgãos, com os sistemas orgânicos, com o que circula, com os fluidos na sua fisiologia, com as trocas gasosas, com o seu campo de forças, com o seu campo magnético, constitui o nosso ser numa dimensão, na dimensão mais física, mais concreta, repleta de multi-universos, que eu já vou explicar. E este conjunto físico, só ele já tem 3 conjuntos interrelacionados, integrados, conectados. A matéria física, então pensa pele, ossos, músculos, ligamentos, tendões, pelos, mucosas, algumas aberturas, é o soma, o corpo físico. Dentro dele também tem os vasos aonde muita coisa circula, tem um conjunto de células que formam os órgãos, que é uma unidade complexa constituída por células que têm funções específicas. Esses órgãos se relacionam e se agrupam em sistemas de órgãos, como o sistema gastrointestinal, que é o sistema digestivo, o sistema respiratório, composto lá pelos pulmões, pelos brônquios, pela traqueia, pela laringe, pela faringe, o sistema urinário, constituído pelos órgãos que compõem, como os rins, como os ureteres, a bexiga, a uretra, desculpe-me, assim como o sistema circulatório, composto pelos vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, assim como o sistema nervoso central e periférico, constituído pelos nervos, que são conjuntos de neurônios, pelas células glias, pelo encéfalo, pela medula, que se espalha aqui no alto, dentro do crânio, e se espalha por todas as partes do corpo, porque o sistema nervoso é responsável pelas funções sensoriais, de contato com esse corpo e o externo, e as funções motoras de ação desse corpo neste conjunto externo. E esses sistemas todos funcionam, que são as multidimensões, funcionam em níveis diferentes, em gradações diferentes, ora sendo mais excitados, estimulados, ora sendo mais inibidos, desestimulados. E nesses níveis de funcionalidade, que já é a fisiologia, estão liberando elementos químicos, estão liberando hormônios, estão liberando neurotransmissores, que são composições químicas que vão sinalizar, que são os comunicadores e os moduladores desses sistemas funcionarem no seu todo. E isso forma a fisiologia. E essas trocas de circulação da fisiologia vão estabelecer forças que interatuam umas sobre as outras, campos de atração e de repulsão, que vão formar o conteúdo bioenergético interoceptivo dentro do nosso corpo, que é uma outra multidimensão do nosso ser. Mas, para além, as nossas trocas com tudo que é vivo fora, no que nós chamamos de dimensão relacional social, ela imprime em nós uma série de ações que são trabalhadas pela nossa composição racional, cognoscente, cognitiva, e que vai estabelecer parâmetros de codificação comuns através da linguística que vão traduzir sentidos, significados, que vão traduzir mensagens que poderão ser trocadas
e esse parâmetro todo pode ser associado entre si e formulado conjuntos de mensagens por códigos comuns de reconhecimento comum que nós chamamos de linguagem, linguística. E esse processo interno vai ser associado às imagens que nós capturamos das nossas relações no ambiente externo, nas trocas e nos efeitos que nós vivenciamos e experimentamos nessas relações, que vão compor toda uma série de atividades da dimensão racional, inteligente, mental, cognoscente, que vai se formar e ser memorizada por nosso aparato cognitivo, por nosso sistema nervoso e vai ficar de fácil acesso para que nós possamos evocar para nos oferecer os parâmetros essenciais para as nossas escolhas, para as nossas ações no mundo, e isso é uma outra dimensão que nos compõe, que é a dimensão do pensamento, a dimensão cognitiva, a dimensão racional, e que ocorre no nível mais microcelular, no menor nível, as células também, que compõem os nossos órgãos, os nossos sistemas, elas também têm cognição, elas desenvolvem potências, habilidades e modificam essas potências e habilidades conforme a relação dela com o que está imediatamente ali ao lado, e ela interage e seleciona e captura e assimila e gera uma produção interna diferenciada, uma troca e uma resposta que ela coloca ali no meio de entorno, assim como nós, que capturamos tudo através do nosso aspecto sensorial, dos nossos 5 sentidos e a reunião deles, que é a sinestesia, através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, que todo o nosso órgão maior, que é a pele, nos permite realizar. Capturamos elementos, nosso aparato, né, somático, fisiológico, bioenergético encaminha tudo isso para as associações, o trabalho do nosso sistema cognitivo, produzindo entendimentos, significados, códigos, conectando, associando, integrando esses códigos numa produção de algo que vai gerar um comportamento, uma ação no mundo, uma ação do nosso soma, que é uma outra dimensão do nosso ser que é inteiro. E essas ações promovem movimentos no nosso corpo, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, que são o que nós chamamos de sensações, que é aquela coisa que nos produz algo, algum movimento diferente que podemos capturar, ter contato e atribuímos nomenclaturas que vão compondo as nossas emoções. Então, nós temos a significação, o sentido, o simbolismo dessas sensações que ocorrem da movimentação do nosso soma ao contato ou em ações motoras no meio externo, como as nossas dimensões das sensações, dos sentimentos e das emoções. E esse todo, na nossa história de vivência, com vários outros todos humanos e outros todos inteiros em outras espécies vivas, criam uma série de memórias que vão ficando armazenadas e vão se organizando e criando a nossa autobiografia, ou seja, a nossa história de vida, a nossa história no mundo, e dentre elas vão estabelecendo parâmetros que são parâmetros essenciais para a nossa tomada de decisão, para o lugar que queremos ocupar, para ações de preservação e de manutenção da nossa vida, na nossa subsistência, na perpetuação do nosso ser vivo, assim como nas nossas relações de troca e perpetuação da nossa espécie, que são as nossas filosofias, os nossos sistemas de crença, as nossas justas medidas de ser vivo, as nossas relações com aquilo que é maior e mais soberano em termos de potência, de força, de relações, do que as nossas, também entendido como divino, sagrado, e os nossos rituais de acesso a estas dimensões maiores, os nossos sistemas de crença, as nossas razões de vida, as nossas buscas, as nossas medidas de justiça, enfim, que é o nosso ser transcendental, ou o nosso ser também,
que se conecta aos ancestrais, aos nossos ancestrais, aqueles que vieram muito antes de nós, que também compõem uma ação em nós e compõe uma dimensão que se ativa em gradações diversas, que são os multiníveis, e formam os nossos multiuniversos. E o conjunto de tudo isso, o que é tudo isso? O nosso soma, o nosso corpo físico, o nosso corpo fisiológico, tudo que flui dentro dele, o nosso o nosso corpo bioenergético, todas as forças, todo o magnetismo, o eletromagnetismo, nas suas ações de atração, repulsão, ampliação, retração, movimentam, então, o soma, o corpo físico, a fisiologia, o campo bioenergético, as dimensões mais concretas, mais físicas, mais palpáveis, o nosso corpo de ações cognitivas, de processualidade, de associação das nossas relações, de significado, sentido, os nossos pensamentos, o nosso corpo, então, cognitivo, o corpo racional, o ser pensante, os nossos sentimentos, os símbolos para as nossas sensações vivenciadas, de dentro para fora, de fora para dentro, que são as nossas emoções. Esses dois interrelacionados utilizam o nosso corpo físico para a ação no mundo, o nosso comportamento que nós fazemos no mundo. E todos os corpos, né, que eu já falei, eles estão capturando experiências, vivências, formando a nossa autobiografia, que vão compor o nosso sistema de critérios, de regras, de filosofias, de medidas justas, para que nós usemos como parâmetros nas nossas escolhas, no lugar que vamos vivenciar, como vamos vivenciar, nas trocas que vamos fazer. O sistema de crenças ou de existência ou de inexistência de forças maiores, do divino, do sagrado, vão estabelecer os rituais de acesso a eles, que é o nosso corpo transcendental. E todos essas multidimensões vão formando os nossos multiuniversos em gradações diferenciadas para cada uma delas, integradas entre si na nossa existência. Então, vamos ver como isso funciona? Vamos fazer um ponto de contato autobiográfico de evocação das nossas vivências anteriores. Então, vamos imaginar, será que nós nascemos prontos? Eu, Luciana, cheguei assim, com essa aparência, com esse cabelo, usando esse óculos, com essa altura, com essa dimensão de largura, de profundidade. Aqui tem uma tridimensionalidade, tem a minha altura, se eu ficar em pé eu tenho 1,62 m. Aqui tem a largura dos meus ossos, né, a largura do meu corpo. Aqui eu tenho a dimensão de profundidade, então se eu me olhar de lado eu vou ver o espaço, o volume que os meus sistemas orgânicos ocupam para fluir os seus fluidos, para se manter vivo. Aqui tem uma tridimensionalidade, mas tem uma quarta dimensão que é o tempo, que nesse mergulho autobiográfico ao meu passado, quando eu pego o meu álbum de fotos, porque na minha época se fazia as impressões das fotos e colocava em papéis cartonados, formando um álbum, contando a minha história, eu vou ver que eu cheguei ao mundo, eu era um bebezinho, até bem pequenininho, e que nasceu, e quando eu nasci, eu não sabia nem sustentar o meu pescoço, muito menos sentar, muito menos engatinhar, falar, andar, e foi todo um processo de transformação daquele conjunto de células iniciais do meu nascimento, que foi adquirindo funções novas, foi estimulando, inibindo potenciais e multiníveis equilibrados do meu soma, da minha fisiologia, da minha bioenergética, através do sistema de nutrição que eu fui sendo, que a mim foi sendo oferecido, o meu sistema de regramento do convívio social, que foi me permitindo imprimir os meus potenciais e desenvolver o meu concreto, o meu físico,
assim como adquirindo os parâmetros de quem eu era, do que eu poderia, deveria fazer, o que eu poderia e não deveria fazer, e eu fazendo as minhas escolhas até que eu cheguei aqui. Então, eu fui me compondo de muitos multi-universos, né? Múltiplos universos, múltiplos versos, desde que eu nasci até chegar aqui aonde estou hoje. E aqui onde eu estou também, eu sou composta de múltiplos versos. Aqui no momento que eu estou falando com vocês, explicando esses conteúdos, eu estou na minha função de educadora. Eu estou evocando uma série de parâmetros mnemônicos que eu já tive contato, que eu estudei, que eu integrei e que eu estou integrando para formular essas palavras nesse código linguístico na língua portuguesa para serem gravadas aqui, para serem expostas, para explicar-lhes, exemplificarem, dar a linguagem necessária na sua versatilidade para que todos possam compreender o que eu estou comunicando e assim fazendo a minha função de transmissora, facilitadora dos seus processos de aprendizados sobre, por exemplo, o que nós estamos conversando hoje, que é o ser inteiro, compostos por suas multidimensões, nos seus multiníveis e estabelecendo seus multiuniversos. Então, aqui falo eu dos meus multiuniversos, um multiuniverso que agora eu manifesto, que é o de educadora, que é a de facilitação dos processos de apreensão do conhecimento que eu estou fornecendo a quem estiver aqui em contato com este vídeo, com este conhecimento sobre o ser inteiro. Mas eu tenho um multiverso também que nesse momento está ativo, que é o multiuniverso do meu todo na manutenção do meu conjunto funcional. Eu tenho um multiverso que está autonomamente ativo para manter as relações entre o meu soma, as funções fisiológicas, as funções bioenergéticas, para eu estar saudável e podendo usar a minha voz numa altura adequada, com as entonações diferenciadas, com as comunicações também da minha gestualidade para a construção do meu saber, para a construção da mensagem que eu estou comunicando, que tem que estar ativo e equilibrado, funcional com a mensagem, para que eu desenvolva o meu multiverso de educadora neste momento. E eu tenho também aqui outros multiuniversos que estão funcionando, porque eu sou mãe, eu tenho filhos, eu nesse momento também estou sabendo que eu tenho uma filha mais nova que está nas suas atividades escolares e que eu também muitas vezes articulo as minhas relações maternas para com ela, para estabelecer como analogias, como exemplos, como artefatos que eu posso utilizar na minha atividade de educadora, assim como eu tenho o meu multiverso também de psicóloga, daquele profissional em saúde que desenvolve atividades através de processos de autoconhecimentos integrativos de outras pessoas que têm as suas escolhas por integrativamente desenvolver suas habilidades, por autoconhecer-se e nesse processo ir integrando seus multiníveis, assim como entendendo que os seus multiníveis são em determinadas gradações funcionais, em outras disfuncionais, e partindo por autoconhecer-se, autoconhecer o mundo e as suas relações e descobrir os processos que podem ser transmutados, que podem entrar em movimentos novos, que podem entrar em ajustes de mudança e que alguns também que precisam ser eliminados. E meu multiverso de psicóloga também me recheia de várias variáveis, memórias, elementos, conhecimentos, informações que eu posso integrar aqui no momento que mais ativamente está o meu multiverso como educadora, para que eu construa as associações e os processos que são necessários para eu transmitir esse conhecimento, o conhecimento aqui do ser inteiro. Então, eu estou aqui atuando com os meus multiversos, tanto mais físico quanto de educadora, o de psicóloga, o de mãe, o multiverso feminino que me compõe, a minha energia
modular feminina, que faz transcorrer o meu corpo com determinadas condições hormonais, neurotransmissores, de acesso, da formação do tom da minha voz, né, da forma como eu me exponho, da minha presença, assim como o meu multiverso de identidade própria, pessoal, aquele que define quem eu sou, aquele que tem uma autobiografia de escolhas que definiram os lugares, os conhecimentos que eu viria ocupar em determinada época, as atividades que eu viria desenvolver, que foram compostos pela minha atividade quanto infante na escola, as minhas escolhas depois quanto o caminho profissional que eu ia executar, os caminhos de educação de continuidade que eu escolhi fazer dentro da investigação científica, da pesquisa, da academia, os meus caminhos integrativos por estudos diários, como os que eu fiz hoje, como os que eu fiz para me preparar aqui nesse momento para a execução da minha função de educadora, e os que eu faço em todos os processos integrativos psicológicos, assim como o meu multiverso de contato comigo mesmo, que me mantém enquanto esse ser, com essas escolhas, com os lugares que eu defino como ocupar, com o meu sistema justo de medida, com o meu entendimento do meu caminhar na vida, com os meus processos, as minhas metas, as minhas construções de trabalho, aqueles multiníveis que me definem a minha identidade e as relações sociais que eu quero estabelecer, as que eu não quero estabelecer, aquelas que parcialmente eu integro como parte adequada do meu ser e os meus sistemas próprios na minha identidade de valores, de relação com o princípio da vida, de relação com a natureza, de relação com o que para mim é sagrado, com as forças maiores, enfim, esse é o meu ser inteiro, Luciana, que se apresenta para vocês e apresenta que todos nós somos compostos por multi-universos, como eu falava, da minha identidade aqui nesse momento, em 2025, da minha ação como educadora, que é um outro multi-universo, a minha ação como psicóloga clínica, a minha ação como mãe, a minha ação como formadora de família, o meu multiverso das minhas relações de amizade, o meu multiverso de crença, de valores, de princípios, de medidas justas, de ação das minhas relações com forças maiores, com o plano do sagrado que me compõe e das ritualísticas que eu adoto para conectar com ele, como com as minhas relações com os meus filhos, a minha relação com a vida, com o meu estar vivo e com os atravessamentos, com as ações que eu estabeleço em todas as formas de vida. Então, assim o é comigo e com todos. Somos inteiros e precisamos muito investir no autoconhecimento desse inteiro que somos, nos nossos multi-universos, nas nossas multidimensões do pensar, do sentir e do emocionar, do comportar-se, do nosso corpo físico, da sua fisiologia, da sua bioenergética, das nossas relações sociais, dos nossos sistemas de medida, de vida, de crenças, de filosofia, de relação com o sagrado, os nossos sistemas transcendentes e o todo constituído pelas ações dessas multidimensões nos nossos multiníveis e que formam os nossos multiuniversos, que são múltiplos versos simultâneos que nos compõem. Ficamos por aqui então e convido a cada um de vocês que tenha contatos integrativos com os seus múltiplos universos do seu ser inteiro e possam procurar identificá-los e que depois transmitam aqui nas mensagens a esse vídeo o que descobriram do seu ser inteiro. Pode ser assim? E assim então me despeço agradecendo por essa oportunidade de construir esse conhecimento pelo ser inteiro. Tchau, tchau, pessoal!